Você tem interesse em conhecer o curso de Engenharia Agronômica da Exalc? Então assista esse vídeo que eu te conto. E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu convidei 2 alunos do curso de Engenharia Agronômica da Exalc para nos explicarem sobre o melhor curso de Engenharia Agronômica do Brasil. Eu espero que esse vídeo possa clarificar e tirar todas as suas dúvidas sobre o curso de Engenharia Agronômica. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e também me seguir no Instagram para que você possa acompanhar mais novidades aqui do canal. Um abraço e bora pro vídeo! E aí pessoal, beleza? Esse aqui é mais um vídeo do canal, onde nós falaremos sobre o curso de Engenharia Agronômica, especificamente no campus da Exalc. E pra gente fazer esse vídeo, eu convidei duas pessoas muito especiais. Primeiro é o João Vitor Nicoletti. Dá um oi aí, João. E também o Marcelo. Tudo bem, pessoal? Gente, vocês poderiam, por favor, se apresentar, então, falar o nome, o curso e também o ano que vocês estão? Meu nome é João Vitor Moreira Nicoletti, eu tenho 24 anos, estou atualmente no 4º ano de Engenharia Agronômica na Exalc. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Marcelo Frank, eu entrei junto com o João, então também estou no 4º ano, hoje eu tenho 23 anos e escolhi agronomia, estou bem feliz com o curso. Legal. Pessoal, e a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, que eu sou muito curiosa, é se tem alguma diferença entre engenharia agronômica e agronomia. Eu posso chamar o curso de engenharia agronômica de agronomia? Como que funciona isso? Pode sim, a rigor é a mesma coisa. A diferença basicamente é que alguns anos atrás era tudo tratado como agronomia, mas a gente tem as atribuições do CREA, inclusive o CREA, a sigla é Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. E o CREA, para nós, basicamente serve. A gente vai fazer uma recomendação, a gente tem que apresentar o número do CREA para tal. A gente vai fazer um formulado, alguma coisa do tipo, tem que apresentar o número do CREA para tal. Ou fazer uma construção rural, por exemplo, um galpão de máquinas, ou algum galpão para zootecnia, coisas afins, a gente precisa ter o CREA. Portanto, é engenharia agronômica, a rigor, mas todo mundo fala agronomia popularmente. Legal, legal. Acho que é igual o meu curso, né? É ciências econômicas, mas todo mundo chama de economia e tá tudo certo. Todo mundo entende, é isso que importa. Pessoal, então, começando aqui especificamente sobre o vídeo, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como que é o curso, quais são as disciplinas principais que compõem o curso e também no que um engenheiro agronômico pode trabalhar hoje. Então, basicamente, a gente vai começar, como a maioria das engenharias os 2 primeiros anos são meio básicos, a gente vai ter as mesmas matérias. A partir do 2º semestre, a gente já pode começar a escolher a nossa grade, mas a gente vai fazer normalmente as disciplinas obrigatórias. E a partir de então, podendo escolher as optativas. O curso é dividido basicamente em vários departamentos, sendo que a maior carga horária que a gente tem é do departamento de solos. São várias matérias, se eu não me engano, 10 disciplinas que são do departamento de solos. E aí a gente tem departamento de engenharia de biosistemas, que é a parte mais de engenharia, de cálculo em si, departamento de ciências exatas, que é a parte de exatas, tem a parte de humanas, tem fitopatologia, nematologia, alimentos, enfim, produção vegetal, claro. Enfim, é uma área muito ampla, né? Isso, entendi. E vocês também, por acaso, muita gente pergunta, né, se vocês têm algum envolvimento com economia, vocês têm alguma disciplina específica de economia ou não? Sim, a gente tem algumas disciplinas que são obrigatórias para nós de economia nos 2 primeiros anos. Então, a gente tem Fundamentos da Economia, a gente tem Macroeconomia 1, se eu não me engano, e a gente pode partir para fazer todas as optativas da Econo que a gente desejar também. Aí vai do desejo de cada um. Como é uma área muito ampla, a gente pode se especializar no que for o nosso core, no que for o nosso gosto pessoal. Eu, pessoalmente, não me especializei em Economia, mas tenho vários amigos que sim, estão bem atuantes nessa área. E vocês têm também alguma disciplina especificamente que cuida de construção de máquinas agrícolas? A gente não trabalha com a parte de engenharia de máquinas. Isso aí seria a engenharia agrícola, né? A gente é engenheiro agrônomo, mas sim, o João já comentou sobre o departamento de engenharia de biosistemas. Dentro de biosistemas, a gente tem um departamento de máquinas, mas a gente faz mais a gestão das máquinas. Então, para que utilizar aquela máquina, quantas máquinas a gente vai precisar, ou mesmo dimensionamento de galpões, dimensionamento de silos para armazenamento de grãos. Então, mais voltado para aplicação e não para o desenvolvimento, não para, por exemplo, desenvolver um galpão diferenciado ou construir um trator novo. Mais aplicado mesmo para a agricultura. Entendi, gente. E
hoje a gente sabe que o ramo do agronegócio é o agronegócio que gira, né, o PIB do nosso país. E, na opinião de vocês, aonde que os agrônomos podem trabalhar? Eles podem trabalhar dentro de um escritório, mas também podem trabalhar ali na terra. Se ele trabalhar na terra, o que exatamente o agrônomo faz? Ele é a pessoa que cuida mais da gestão. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a profissão mesmo do engenheiro agrônomo e aonde que eles podem atuar. O agrônomo, o lugar de trabalho do agrônomo é onde o agrônomo quiser. A gente é uma área imensa, muito ampla mesmo. E até é curioso a coincidência que eu e o Marcelo a gente faz o mesmo grupo de estágio desde que entrou na Exalc, e mesmo dentro do mesmo grupo de estágio, que é um estudo bem específico, que é de máquinas e agricultura de precisão, a gente tem áreas que são complementares, eu diria, não divergentes, mas complementares. Ele é o cara que está no campo, parte de produção vegetal, e eu sou o cara que está no escritório processando o dado e fazendo pesquisa. O agrônomo pode trabalhar em bancos, por exemplo, fazendo seguro rural. O agrônomo pode trabalhar, de fato, no campo, produzindo, como se é o esperado. Pode trabalhar na academia, fazendo pesquisa. Pode trabalhar onde quiser. Só complementando, assim como o João tinha comentado, cada um tem uma área, né? E a gente tem, dentro da nossa... A gente divide uma casa, uma república, e tem pessoal que trabalha, que é engenheiro agrônomo, que vai formar engenheiro agrônomo, mas não tem aptidão pela parte de campo, não tem aptidão pela parte de escritório, como é o caso do João, parte de tecnologia, nem nada, mas trabalha muito bem com economia rural. Então, não seguro rural, mas sim economia, a questão de negociação, preço, tomada de mercado, definição de preço para venda. Então, é uma área muito ampla. Também tem pessoal que trabalha com genética, enfim, bem amplo. Então, tem espaço para todo mundo. Você é engenheiro, você vai trabalhar com dados, você vai trabalhar com biologia de planta, de animais, você consegue migrar para todas as áreas, é uma área bem ampla. Legal, pessoal. E especificamente, né, a função de trabalhar ali no solo, né, na plantação, o que o agrônomo faz? Como agrônomo de campo, a gente tem a responsabilidade de determinar onde a gente vai fazer aquela amostra de solo, então você tem que entender como está a química do solo, né, a fertilidade do solo, fazer uma recomendação de produtos químicos, fertilizantes, né, uma aplicação de algum defensivo para controlar uma praga, controlar alguma doença que esteja atacando aquela cultura, ou mesmo escolher uma variedade. Então, por exemplo, soja, não existe um padrão de soja, existem várias famílias de soja, várias espécies de soja. Então, para o Mato Grosso é uma espécie, para São Paulo é outra, para cana também é a mesma coisa. Então, o agrônomo tem que entender toda essa gestão de dados, do solo, questão de clima. São Paulo chove diferente do Mato Grosso, chove diferente de Tocantins. Então, você tem que tomar essa decisão. Tem que entender tudo, analisar isso e tomar essa decisão, né? Então, é mais um cargo pensante, um gestor, como se fosse assim. Que legal, então acho que assim, a gente consegue ver que é um curso bem extracurricular, né? E para as pessoas que estão assim, acabando de sair do ensino médio, eu imagino que se a pessoa quer fazer engenharia agronômica, deve ser uma pessoa que ali tem talvez uma afinidade, né, com matemática, química, física, biologia, geografia, até mesmo história, né? Então a gente vê o quanto esse curso é extracurricular, né? Bem complementar. Acho que tem espaço para todo mundo, assim como eu já tinha comentado, tem para pessoal de biologia, tem pessoal de exatas, tem pessoal de economia, vai entender um pouco de história para entender como foi essa evolução, tem espaço para todo mundo, a gente recolhe bem todo mundo, principalmente dentro da Exalc, a gente é bem separado, tem várias oportunidades para todo mundo, não fica preso às matérias, a gente tem muita atividade complementar, dá espaço para todo mundo. Legal, e já falando especificamente dessa extracurricularidade, gente, como que faz para entrar na Exalc? É um curso muito concorrido? O que eu tenho que avaliar antes de entrar na Exalc? E por que eu devo escolher fazer Exalc? Porque a gente sabe que hoje a Exalc ela está sempre no ranking entre a primeira melhor universidade de agronomia do Brasil ou segunda, né? Disputando ali com a UFV. Então, por que você acha que o aluno tem que escolher a Exalc? E também se é um curso muito concorrido e como que ele faz para entrar? Então, Milena, não é um curso muito concorrido, muito embora a gente seja todos os anos a melhor do Brasil, a melhor da América Latina, esteja sempre entre as tops do mundo, não é um curso muito concorrido. Por quê? Porque tem uma oferta de vagas muito alta, são 200 alunos que entram por ano. Graças a Deus, a universidade tem a capacidade de abrigar todos esses alunos, é uma faculdade muito grande. Então, a relação candidato-vaga ela não é muito alta. Ela beira ali 8 candidatos vaga, mais ou menos.
A dificuldade que a gente tem é que, após o primeiro ano, a gente vê que tem uma desistência muito grande, porque é fácil de entrar, mas é difícil continuar, as matérias são puxadas e tudo mais. Então, não é tão incomum ver pessoas que começam na agronomia e depois acabam abandonando o barco. Mas sim, a gente está sempre entre os melhores posições nos rankings, e não é uma faculdade muito difícil de entrar, considerando somente relação candidato-vaga. Com certeza, com certeza. E eu posso, assim, gente, eu não sou nem da área de agronomia, né? Mas eu posso falar para vocês que, pelo que eu vejo, sendo dentro da Exalc, a Exalc é muito forte realmente nesse ramo. E, por exemplo, vocês podem até, quando eu participei do programa da Cargill, e a gente foi conversar com o presidente da Cargill, e eu falei que eu era da Exalc. E ele falou assim, nossa, você é da Exalc? Presidente da Cargill, hein, gente? Maior empresa de capital fechado no mundo. E ele falou assim, nossa, se você é da Exalc, a gente tem muito exalquiano trabalhando aqui dentro da Cargill. Então, vocês podem ter, assim, certeza que fazendo uma Exalc, gente, vocês vão ter um nome, assim, muito, muito forte dentro do mercado. E acho que os meninos podem até comentar mais sobre isso, né? Sim, Milena, sem dúvida. É curioso, porque existe, mesmo acho que no site da Exalc, um mapa mostrando aonde estão os exalquianos no mundo. E a gente está distribuído pelo mundo inteiro. Existem encontros a cada 5 anos de turmas da Exalc e que estão em continentes diferentes. E acontece na Europa, acontece na América do Norte, acontece aqui. Então, ter exalquiano pelo mundo é algo bem normal. E outra coisa que eu acharia interessante de se destacar é que hoje, se for considerar um curso específico, qual outro campus do Brasil tem esse destaque a nível mundial, como a Exalc tem no curso específico de engenharia agronômica? Eu acho difícil, por exemplo, que pegue um curso de medicina do Brasil e esse curso de medicina seja top 5 mundial. E a Exalc está entre os top 5 mundial de ciências agronômicas, ciências agrárias, né? Legal. E vocês comentaram que vocês fazem parte do grupo de agricultura de precisão. E, por exemplo, se no caso o aluno ele não tem interesse em agricultura de precisão, quais são as outras áreas e os outros grupos de extensão que a Exalc oferece? Pessoal, apenas explicando um pouquinho, grupo de extensão é um grupo de atividades extracurriculares. Não é uma coisa obrigatória o aluno fazer, mas eu já comentei isso em vários outros vídeos, que fazer parte de um grupo de extensão é sim um grande diferencial para o aluno. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre quais são os diferenciais, né, que esses grupos de extensão, quais são os grupos de extensão que eles podem ter na carreira, né, do aluno exalquiano. E, pessoal, agora os meninos já comentaram também um pouco sobre todas as áreas que os engenheiros agrônomos podem atuar. Uma dessas áreas é a economia. E dentro da Exalc, a gente tem o CPEA, que é o Centro de Pesquisas em Economia Aplicada. Dentro do CPEA, tem muitos engenheiros agrônomos, porque lá a gente faz o cálculo do preço que está sendo negociado de commodities, de milho, de soja, de cana. Então, lá também é um lugar mais voltado para a economia que você também pode atuar. Obrigada, Marcelo, pela sua resposta aí. E, João, agora, falando especialmente com você, eu sei que você fez intercâmbio pela Exalc, então eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre essa experiência, o que você estudou lá fora. Foi muito difícil conseguir, o custo? Tá, Milena. Então, surgiu essa oportunidade para mim, justamente estando dentro do grupo de extensão, acabou que o meu professor, como ele é bem renomado nessa área, ele tinha contato com alguns professores de fora. E ele estabeleceu esse contato entre mim e o professor Brian Arnall, da Universidade de Oklahoma, Estadual de Oklahoma. Eu mandei o meu currículo, mandei alguns e-mails para eles, precisei fazer o TOEFL, e com isso eu consegui ter os requisitos necessários para ir para lá contratado como pesquisador. Então fiquei por 6 meses lá. Fiquei por 6 meses lá, com possibilidade de extensão para mais tempo, e até convite para mestrado, doutorado, enfim, essas oportunidades acabam surgindo com um trabalho bem feito. Como conseguir isso? Basicamente o meu foi por intermédio de um professor, contatos dele, mas a Exalc abre vários editais anualmente, se não semestralmente, oferecendo essas vagas em algumas universidades conveniadas para que os alunos concorram. No meu caso, eu fui para trabalho, que poderia ser depois validado esses créditos como estágio, porque era algo profissional. Mas também a Exalc oferece esse intercâmbio estudantil, então você vai lá para fazer matérias, disciplinas, como se fosse na Exalc, normalmente, mas em outras universidades. Além disso, tem a opção da dupla titulação, né? Que a Exalc tem uma dupla titulação com algumas universidades da França. Você vai lá, fica 3 anos na França, se eu não me engano, e se forma com 2 diplomas daí.
é uma Legal, opção João. interessante também. E o que você fez na prática? O que você estudava lá na prática? Então, falando um pouco sobre o agir do engenheiro agrônomo que está mais focado na parte de escritório, como é o meu caso. Existia também áreas para quem queria ir a campo, então fazer pesquisa a campo de fato, com variação de adubação. Eu fui para estar no laboratório de nutrição variada de plantas, que era o Nutrition Precision Management, algo assim. E eu estava lá para lidar especificamente com dados. Então, imagina que o nosso laboratório é a céu aberto. E as variáveis que vão estar agindo sobre a sua lavoura são inúmeras. É o tempo, são os insetos pragas, são a adubação. Então, a insolação, tudo vai interferir em como essa planta vai crescer. E tudo isso tem como a gente captar dados. E a partir do momento que a gente capta dados, a gente pode modelar esses dados de forma a entender o crescimento dessas plantas. O meu agir é basicamente nesse sentido. Mexer com linguagem de programação para conseguir modelar esses comportamentos. Então era isso, a gente usava sensores a campo para conseguir estudar essa variabilidade e modelar e tirar quais compreensões fossem necessárias por hora. Legal, João, obrigada pelo seu comentário, muito bacana mesmo a sua experiência. E agora, pessoal, a gente sabe que a Exalc, ela está no top 5 das melhores do mundo. E eu queria a opinião de vocês como alunos, por que a Exalc está nesse ranking? Bom, basicamente, esses rankings, eles são feitos com algo que é possível de ser mensurado, correto? É muito difícil você chegar numa universidade e falar, essa universidade é melhor porque eu assisti a aula e a aula de fato é melhor. Não, ela é feita pela quantidade de pesquisa que é realizada, de publicação que se tem. E como a Exalc tem essa grande diversidade de grupos de extensão, tem professores que são muito interessados em publicar pesquisa e tem alunos que estão ávidos a aprender coisas novas. Então, diante dessa parceria, acaba que a Exalc, por ter grande variedade de grupos de extensão, publica bastante, tem bastante pesquisa, inovação científica e tudo mais. Então, dessa maneira, a Exalc sempre se mantém todo ano como a maior do Brasil, frente a esses rankings, que o critério é publicação. Que legal. E também tem muita oportunidade de pesquisa, né? Então, como que funciona, assim? Você chega no professor e fala que você quer pesquisar uma coisa específica, caso o aluno opte aí por seguir a área acadêmica? Bom, desde o começo, desde o primeiro semestre, você já vai ser exposto para feiras lá dentro da Exalc mesmo, que vai mostrar os grupos que tem para você. Eu dei uma olhada rápida na lista de grupos que tem atual no site da Exalc, que eu acredito que não seja tão atual assim, mas tem atualmente 50 grupos de pesquisa dentro da Exalc. Então, se você tem alguma área que tem mais afinidade, naturalmente vão surgir oportunidades de pesquisa. Se você gostar da área de pesquisa, você vai se entregar para isso, vai se dedicar a isso. Caso não, também tem toda a área prática de extensão da Exalc. Então, a parte de plantio, que você tem experiência de fato, ao campo, fazer o plantio, fazer a adubação e tudo mais, ou fazer a parte de pesquisa. Legal. Marcelo, você quer comentar alguma coisa também? Eu reforço o que o João falou, comparando com as outras universidades que são referências, estão em primeiro, segundo lugares no ranking, a Exalc está tentando seguir esse mesmo caminho de trazer o ensino não só pelas aulas, mas sim pela questão extracurricular. Então a gente tem como referência lá a primeira universidade de agronomia do mundo, de agricultura, né? Onde a carga horária de aula não é tão alta, e sim as atividades complementares. Então, seja por pesquisa, ou seja por grupo de extensão, alguma atuação prática, acaba enriquecendo mais, né? Então, quando a gente coloca em prática, quando a gente tem que ensinar alguém, o nosso aproveitamento é muito maior daquele conteúdo do que simplesmente ficar ouvindo e lendo algum texto. Acho que o diferencial é esse, né? A gente está à frente com pesquisa, a gente está atuando como extensão, os 3 pilares da USP, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente está aprendendo alguma coisa, a gente vai estar gerando pesquisa, que é o que o João já comentou, e também trazendo para a nossa realidade do nosso grupo de estágio, a gente fornece treinamentos. Então, a gente, alunos da graduação, eu e o João no segundo ano, a gente estava indo a usinas para dar curso para o pessoal de engenheiros agrônomos já. A gente, no segundo ano, a gente estava passando ensinamento para eles. Então, para a gente passar o ensinamento, a gente tem que conceituar muito bem isso, concretizar esse ensinamento para depois passar. Então, essas atividades complementares são, acho que assim, o diferencial e o que fazem a Exalc, a USP, assim, um nível bem elevado em relação às outras.
Legal, né, gente? Eu acho que é importante mencionar também que engenharia agronômica é um curso muito, assim, extracurricular e até mesmo, por exemplo, eu posso contar para vocês de uma experiência que eu fui eu conheci o banco UBS no Brasil, que é um banco de investimento suíço, e a presidente desse banco fez Exalc, e ela fez engenharia agronômica. Então, assim, presidente do banco, ela fez economia, DM? Não, ela fez engenharia agronômica no Exalc. E aí depois eu até conversei com ela falou que ela terminou o curso dela na Exalc e depois ela já prestou um trainee no mercado financeiro e acabou continuando na área. Então, pessoal, é um curso assim, bem amplo mesmo, então é bem legal, né? É tanto de oportunidade que a Exalc oferece. Pessoal, e agora só para concluir o vídeo, eu queria que vocês dessem uma mensagem final aí para o pessoal que está assistindo, para o pessoal do ensino médio, por que eles devem escolher agronomia, qual que é o conselho que você dá para eles saberem se eles realmente vão gostar do curso. Então aí fico livre para vocês falarem aí o que vocês acharem legal. Legal, Milena. Bom, o meu recado eu desde criança, minha vontade era mexer com computação, e daí você pensa, o que um cara que está saindo do interior vai querer prestar agronomia para mexer com computação? Como assim? E mesmo antes de entrar na Exalc, eu fiz outras universidades com computação e, por fim, parei na Exalc e me acomodei lá. Estranho, né? Por que isso? Porque a agronomia é um curso fenomenal, é muito amplo, e eu mesmo tendo essa pegada totalmente de computação, consegui achar um lugar para mim lá. A Exalc tem um patamar a nível mundial que eu acho que não se compara a nenhuma universidade do Brasil, tem uma estrutura fantástica também. Então, se você tem vontade de aprender alguma coisa mais específica, você vai ter oportunidade nos grupos de estágio, de extensão aqui. Então, é isso. Como uma experiência de um cara que até então não se encaixava na agronomia, acabou se encontrando lá dentro. Fica o meu conselho aí pro pessoal. Dá uma pensada com carinho a respeito da agronomia e vem ser nosso bichon aí. Bichon o quê? Vem ser nosso bichon aí. Pessoal, para quem não sabe, bichos são as pessoas que entram na Exalc. Então, durante o seu primeiro ano, você é um bicho. O meu conselho é que, sim, se vocês se interessam um pouco por essa área, prestem, se arrisquem e venham para cá. É excelente, o networking é enorme. O que a gente já comentou, mercado de trabalho, grupo de extensão. E a partir do momento que você decidiu, quero fazer agronomia, decida pela Exalc ou por algum outro campus, de preferência a universidade pública, que vai ter um campus mais estruturado, vai ter uma fazenda experimental para vocês terem contato, ou um laboratório um pouco mais com equipamentos, parcerias boas, para vocês poderem se desenvolver na área que vocês gostam. Tá? E se, felizmente, pelo esforço de vocês consigam passar aqui na Exalc, entrem em algum grupo de extensão, trabalhem com professores, participem da vida universitária de República, participem da atlética, vão fazer esporte. Isso é tudo networking, não é só o que você faz em sala. Tem muitos alunos que a gente convive, que são alunos nota 10, que tem menos oportunidades que os alunos nota 5, que tem muito mais networking, que se dedicam muito mais ao extra do que somente ao curricular. Então, o extracurricular é excelente. A Exalc é diferencial pelo extracurricular. Mas é óbvio que o extracurricular só é válido quando você faz o curricular. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Então, você precisa passar nas matérias, você vai precisar passar na FUVEST ou no Enem. Então, mata um ano aí, se dedica um ano, tira um ano para estudar, passa no vestibular, passa no Enem, vem fazer Exalc com a gente. Não tem pontos negativos nenhum. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada pela opinião de vocês. Eu posso deixar o contato de vocês com o pessoal? Pode sim. Pode deixar aí nos Muito comentários, no vídeo, nos cantinhos que você quiser. Com certeza. Pessoal, então se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, e eu também vou deixar o contato deles aqui nos comentários, para que você, caso você tenha alguma dúvida sobre o curso de Engenharia Agronômica e também sobre a Exalc, você pode contatar os meninos, que eles vão estar super à disposição para ajudar vocês, tá bom? Então, gente, muito obrigada, um abraço e tchau, tchau!